Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Diz a palavra: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu quero trazer uma palavra com o tema: a importância da unidade do propósito para fazermos a diferença. Talvez pessoas que estejam aqui ou me vendo pela televisão ou pelas redes sociais não sabem que a nossa igreja, nós temos 4 pilares fundamentais e todos eles se direcionam para propósitos. Nós aqui não abrimos mão da palavra, porque não pode haver propósito sem a palavra de Deus. Nós aqui não abrimos mão da unidade. Sem unidade o propósito não se realiza. Nós aqui não abrimos mão da visão, que é o próprio propósito. Qual é o nosso propósito? Nós temos uma visão. E nós aqui não abrimos mão da autoridade, que é que dirige o povo para o propósito. Por que você acha que a nossa igreja, todo o nosso campo, nós transmitimos todo o primeiro domingo, todas as nossas igrejas do Brasil, celebramos juntos a Santa Ceia a partir da igreja sede? Por que você acha que nós trabalhamos com temas anuais para toda a igreja ADVEC, seja aqui no Brasil? Por que você acha, meu irmão, que nós fazemos campanhas de oração, de jejum, de objetivos, de estratégias de evangelização, de finanças, né? Todos no mesmo propósito? Por que você acha? Escute o que eu vou te dizer aqui. A unidade de propósito, presta atenção a essa afirmação que eu vou te fazer aqui, é o que existe de mais profundo. A unidade de propósito é o que existe de mais profundo em Deus. É tão profundo que conhecemos muito pouco. A maior profundidade do ser de Deus não é o amor. O amor nós entendemos, percebemos, sentimos através de Cristo e manifestamos o amor, porque o amor é um atributo comunicável do caráter de Deus para o homem. Não é o poder, não é o poder. A questão mais profunda do ser de Deus não é manifestado pelo poder. O poder também nós percebemos, entendemos, sentimos, recebemos. Atos 1:8. E recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Não é o poder. O que existe de mais profundo no ser de Deus? A Trindade. É o mais profundo acerca de Deus e é o que menos a gente entende. Por isso que é chamado o mistério da Santíssima Trindade. É tão profundo como é que um Deus, quanto a número e essência, é uno e subsiste em 3 personalidades. A Trindade é a unidade de propósito perfeita. Não há dissensão. Não há uma personalidade que é uma coisa e a outra que é outra coisa. O que é mais profundo do ser de Deus é a unidade de propósito perfeita.
Isso é a coisa mais profunda do ser de Deus, para você entender a importância dela. E eu quero mostrar para vocês porque é importante a unidade de propósito para a igreja, para a tua vida, para a tua família. E eu vou começar com o texto que eu li. Porque o texto que eu li, de João 17, 21, a unidade de propósito é fundamental para o mundo crer em Jesus. É fundamental para o mundo aceitar a Cristo. Então preste atenção. Os pecadores não podem ver Deus porque vivem em trevas e na iniquidade. Escute cuidadosamente. Vou repetir essa primeira parte. Os pecadores não podem ver Deus porque vivem em trevas e em iniquidades, mas podem ver cristãos. A maneira que o mundo nos enxerga vai criar a base para eles terem convicções acerca de Deus. Se o mundo ver em nós harmonia e amor, os pecadores têm a possibilidade de crer no Deus de amor. Porque eles não vão entender e ver Deus de outra forma a não ser por nós. Por isso que Jesus diz que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem que haver uma unidade de propósito dos meus discípulos, para que o mundo possa crer em mim. Agora escute o que eu vou te falar. Lobo perseguir, oprimir e devorar a ovelha é perfeitamente natural, é da sua natureza. Agora, ovelha querer perseguir, oprimir e devorar outra ovelha vai contra a sua natureza e é abominável. E o mundo se escandaliza com isso. Ovelha que quer devorar a ovelha, não é da natureza da ovelha. A ovelha não tem essa natureza de oprimir, manipular, perseguir e devorar outra ovelha. Quando as ovelhas fazem isso, elas saem da sua natureza. Isso é abominável, o mundo se escandaliza com isso. Agora, olha o que diz o versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. O versículo 22 diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Todo cristão possui a glória de Cristo e todos nós possuímos a mesma natureza. Todos os cristãos, eu não estou falando de rótulo denominacional, todos nós possuímos a mesma natureza e por causa disso, nós, em unidade de propósito, podemos manifestar a glória de Cristo ao mundo, para que o mundo creia que Jesus é o Salvador. O resultado da unidade de propósito nossa para converter pecadores. Agora, número 2. Olha a importância da unidade de propósito. A unidade de propósito é fundamental para sustentabilidade, permanência e prevalência. Eu te explico. Quando Jesus fala em Mateus 12, 25, que um reino dividido será devastado e toda casa dividida não subsistirá. O que Jesus está falando é que um reino dividido é destruído por fatores externos. O reino é devastado por um outro reino. E toda casa dividida não subsistirá. Isso é, a casa dividida, ela cai por fatores internos. Quando não há unidade de propósito, não há sustentação. Não há permanência e você não prevalece sobre inimigos.
E é tão interessante que não são os outros que dividem, são eles que se dividem. O reino não é alguém externo que divide, é o reino que se divide. A casa não são fatores externos que dividem, são os fatores internos que dividem. Não tem ninguém de fora, nem política, nem poder temporal, nem governo, nem economia, nem capeta, nem diabo, que pode nos dividir, a não ser nós mesmos. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está clamando. Essa palavra de rogar, ele está numa esfera diferente, pedindo com muita força. Rogo-vos, pois, irmãos, que digais uma mesma coisa, e que não haja dissensões entre vós. Antes, sede todos unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer, porque me foi dito pelos da família de Cloé que há dissensão entre vós. Um diz que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas. Está, pois, Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Meu querido, seja a igreja, ou seja a tua casa, se é dividida, ou fatores externos ou fatores internos, a casa vai cair. Então, meu amigo, a unidade de propósito é fundamental para a sustentação, para a permanência e para prevalecer contra qualquer agente, seja interno ou externo, que queira dividir. Que assim seja, que nós possamos ter uma unidade de propósito para o Senhor nos sustentar, para permanecermos e prevalecermos contra qualquer força. Em terceiro lugar, a unidade de propósito produz uma comunhão profunda que você não vê em lugar nenhum. Eu vou ler os textos e depois eu volto. Eu vou citar e volto para comentar. Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Agora vamos para o versículo 46 de Atos 2. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partiam o pão em casa, e comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Agora vamos voltar um pouquinho, capítulo 2, versículo 44 e 45. E os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e repartiam conforme a necessidade de cada um. Agora vamos voltar para os textos. O primeiro texto me mostra uma coisa incrível, que onde há unidade de propósito, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A unidade de propósito vai interferir de maneira positiva na vida material, na vida emocional e na vida espiritual. Agora, a segunda é interessante. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Comunhão profunda na igreja. E também nas casas, com alegria e sinceridade. Comunhão na igreja e comunhão na vida. Não era comunhão um domingo que veio e aperta a mão do irmão. Agora eu vou aprofundar a brincadeira. E eu gosto de falar isso para os hipócritas também. Porque de vez em quando eu vejo, nas redes sociais, os hipócritas gostam de acusar. E geralmente hipócrita acusa aquilo que ele nunca fez. Ele fala que o outro tem que dar alguma coisa, mas ele nunca foi capaz de dar nada. Mas eu tenho que dar, você tem que dar.
Não tem mandamento na Bíblia para ninguém vender propriedade e repartir com ninguém. Por que eles faziam isso? Preste atenção aqui. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Não tinha disputa, não tinha despeito. Então preste atenção nisso aqui. Como é que alguém quer receber algo teu de valor se você não tem uma profunda comunhão com ele para conhecê-lo? O cara só vem uma vez por semana na igreja, mal dá paz do Senhor ao outro e quer que o outro atenda a necessidade dele. E depois ainda vem pegar a Bíblia para usar a igreja primitiva. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você convive com uma pessoa, por exemplo, um parente teu chegado, o teu filho que é casado, pronto, que você tem uma comunhão constante, e você vê o grau da dificuldade, você é capaz de vender alguma coisa para ajudar ele. Você já parou para pensar? Um irmão teu irmão é casado, né? Família que você conhece porque é bem chegado a você. Você é capaz de dar algo para aquela pessoa porque você conhece, por profundidade de relacionamento, aquilo que a pessoa precisa. Agora, chega alguém que você vê uma vez no mês ou uma vez na semana, para te pedir alguma coisa séria, qual é a confiança de que ele está falando a verdade, se você não tem uma comunhão profunda com ele? Quando você tem uma comunhão profunda com uma pessoa, você cria a possibilidade de fazer por ela o que você não faz por ninguém, porque você a conhece profundamente. É por isso que na igreja primitiva, gente era capaz de vender uma propriedade e dar parte da propriedade para ajudar outra, porque eles estavam juntos, quer na igreja e quer na vida, todo dia. Você não quer ter comunhão nem com os crentes domingo na igreja? E depois que a giripoca come no teu nome, tu quer favor? Isso, fica olhando para mim com essa cara espantada. Você quer? Você quer favor? Como é que você quer um favor especial de quem você não tem relacionamento profundo? A gente fica, meu Deus, como é que é isso? Como é que a igreja primitiva fazia isso? Porque eles tinham uma comunhão profunda. Você é domingueiro, cara de pau. Aí na hora que o pau quebra no teu lombo, aí corre para... Ô irmão, dá para me ajudar? Eu sei lá se esse cara está precisando mesmo. Se está querendo tomar meu din-din. É trabalhador ou vagabundo? É aproveitador? Não. A dúvida. Porque a falta de relacionamento gera a dúvida. A unidade de propósito da igreja primitiva era uma marca tão profunda neles que ninguém disputava nada com ninguém, ninguém brigava por nada, ninguém brigava por posições, por departamentos, sei lá por quê, porque havia uma unidade de propósito. Diz o texto do versículo 46, comiam com alegria e sinceridade de coração. Não havia suspeita. Esse cara aqui, será que é crente mesmo? Chegou na igreja quando? Quem é ela? Esse é o grande problema da igreja de hoje. Ou você pensa que vai ter relacionamento profundo pelo Zap Zap? Eu tenho o telefone do irmão, a gente troca Zap Zap, filmezinho, brincadeirinha. Ah, é mesmo. Você pensa que é isso que vai criar? Você só vai conhecer a galhofada do outro, ou a fofoca do outro. Mas você não vai conhecê-lo na profundidade do relacionamento espiritual e do relacionamento social. A unidade de propósito produz uma comunhão profunda que você não vê em lugar nenhum. 4. A unidade de propósito produz crescimento e reconhecimento. Atos capítulo 2, versículo 47 diz
que eles caíam na graça do povo, e o Senhor acrescentava cada dia à igreja aqueles que haviam de se salvar. Havia um crescimento numérico na igreja, e o mundo reconhecia o cristianismo que eles estavam praticando. Em quinto lugar, a unidade de propósito, ela produz vida espiritual. A unidade de propósito, ela produz vida espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, quando a analogia da igreja com corpo, e corpo é um conjunto de membros interdependentes, o membro não trabalha para si, o membro do teu corpo trabalha para o propósito do corpo, para que haja vida, saúde, vida sustentável. Não trabalha para si, trabalha para o corpo. A unidade de propósito produz vida espiritual. Você não está aqui só por causa de você. Você está aqui por causa de cada um, para edificar a vida de cada um e para que o outro também seja abençoado, porque ele é abençoado, eu sou abençoado, se ele sofre, eu também sofro. A unidade de propósito é fundamental para a vida da igreja. Por isso que aqui a giripoca come solta. Vem aqui querer dividir. Vem aqui querer trabalhar pelo seu nome para ver o que acontece. Aqui não tem dono de juventude, aqui não tem dono de adolescente, aqui não tem dono de união feminina, aqui não tem dono de escola dominical, aqui não tem dono de obreiro, aqui não tem dono de igreja, e que se alguém pensar que é dono, meu irmão, sai! Roda! Porque nós trabalhamos pela vida do corpo, que é a igreja. Nós trabalhamos pela saúde do corpo e não pelo nosso interesse egoísta. Em sexto lugar, a unidade de propósito faz com que Deus manifeste o seu poder sobrenatural para que o propósito seja cumprido. Olha que coisa interessante. Quando Deus vê a unidade de propósito, tem a possibilidade dele manifestar o seu poder. Vamos voltar para a igreja primitiva. Em Atos capítulo 4, do versículo 24 ao 31, quando Pedro é liberado, volta para os irmãos para contar o que aconteceu. Aquela igreja tinha uma unidade de propósito: pregar Cristo, evangelizar o mundo, ganhar almas para Jesus. E o versículo 31 diz assim: que eles estavam reunidos, e moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se há unidade de propósito, se o nosso propósito é conquistar almas para Deus, se o nosso propósito é ganhar o Brasil para Jesus, te prepare, o sobrenatural de Deus vai se manifestar na nossa vida. Em sétimo lugar, onde existe a unidade de propósito, a fofoca, calúnia, difamação, disse-me disse, divisão, são jogados para fora. Não prevalece. Pode até ter, mas não vai prevalecer. Não prevalece. A primeira cisão da unidade de propósito da igreja primitiva é Atos 5, Ananias e Safira. Aquela igreja tinha uma unidade de propósito tão tremenda, que por um motivo que a gente acha que não tem valor e que nós nunca vimos na história, havia uma unidade de propósito deles, ninguém era obrigado. Vender propriedades, trazer à venda, depositar ao pé dos apóstolos e dividir. Ananias e Safira retiveram uma parte, foram fulminados. É a primeira cisão, não fica.
Não fica. E eu tenho visto isso acontecer aqui. Não fica, não. A coisa vem à tona, é incrível. É incrível. Quando a igreja trabalha em unidade de propósito, não fica. A coisa vem à tona. E não é porque eu tenho agente secreto, não. É o Espírito Santo mesmo que revela. E vem à tona e a coisa é empurrada para fora. O cara não consegue ficar. Não fica. Não prevalece. Não vai prevalecer aqui. Divisão aqui não vai prevalecer. Disse-me disse, guerrinha entre gente, briguinha entre... Aqui não vai prevalecer. Não vai prevalecer. O próprio Espírito Santo vai trabalhar para botar para fora. Porque onde tem a unidade de propósito, essas coisas que pertencem ao mundo do capeta são expelidas. Em oitavo lugar, onde existe unidade de propósito, escuta isso. Vitórias espetaculares, milagres e manifestação do poder de Deus acontecem. Onde existe unidade de propósito. Isso é um princípio. Não precisa ser no Novo Testamento, eu vou te mostrar um. Em Juízes capítulo 7 e capítulo 8. 300 homens, numa unidade de propósito em torno do líder Gideão, derrotaram 135 mil homens de guerra. A probabilidade para isso acontecer é 0. 300 homens derrotar 135 mil, probabilidade 0. Mas por que eles derrotaram? Espada do Senhor e espada de Gideão. O que eu fizer, vocês fazem. A maneira que eu falar, vocês falam. Havia uma unidade de propósito. E teve uma vitória espetacular. Talvez essa palavra aqui, para alguém que está na internet, para alguém que está na TV, para alguém que está aqui dentro dessa igreja, se aí na tua família vocês tiverem unidade de propósito, vocês vão vencer coisas que aos olhos humanos são invencíveis. Mas por causa da unidade de propósito, você vai ter vitórias espetaculares. Isso vale para a igreja e vale para a tua família. Você lembra de Josafá, segundo Crônicas capítulo 20? Josafá estava tremendo na base, o rei. Amonitas, moabitas da montanha de Seir, diz o texto que eram como areia do mar, um exército grande. Ele falou, não vai dar, isso vai dar problema, nós vamos ser destruídos. Aí Deus manda um profeta a Jerusalém e ao rei Josafá. E o profeta diz para ele, não temais essa gente, estai de pé e vede o grande livramento que o Senhor vai dar. Imagina se alguns soldados já dissessem assim, Josafá, não leva mal não. Eu vou pegar a espada e vou partir para dentro desses caras. Havia uma unidade de propósito. Como é que é? Nesta peleja não tereis que pelejar. É o que o profeta disse, está de pé, assista a vitória. É isso aí? Essa é a questão? Esse é o propósito? Josafá botou o povo inteiro para louvar a Deus. Já que nós não podemos puxar a espada, já que Deus disse essa palavra, esse é o propósito, vamos começar aí. Louvai o Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai. E quando eles começaram a adorar, essas nações se degladiaram entre elas e se autodestruíram. Olha a unidade, não teve ninguém, não, Josafá, não, nós vamos lá lutar, não, é isso aqui, então é isso aqui. Então nós vamos vincular nessa questão. A unidade de propósito produz vitórias espetaculares. Agora tem um outro fato interessante. Deus falou para Josué quando estava na conquista da terra, destrói, não pega nada. Aí eles foram lutar. E aí Acã viu uma capa babilônica, capítulo 7 de Josué, viu uma cunha de ouro e apanhou. Aí eles foram lutar, preste atenção, com um povo que não precisava nem da ajuda de Deus para vencer. Numericamente, belicamente,
eles derrotavam sem a ajuda de Deus. Diz o texto que eles foram derrotados fragorosamente e o coração do povo se derreteu. E aí Deus disse para Josué: sabe por que vocês perderam essa batalha? Que eu não precisava nem ajudar vocês a ganharem. Porque tem um anátema, tem algo amaldiçoado, tem algo abominável que eu mandei para ninguém tocar. E teve que vir fazer contagem do povo até chegar no cara. E depois o cara que trouxe a cisão foi eliminado, eles venceram. Meu querido, onde não há unidade de propósito, até vitórias certas se transformam em derrotas. Isso vale para a tua casa. Até vitórias certas se transformam em derrota. O marido quer uma coisa, a mulher quer uma coisa, o marido fala uma coisa, a mulher fala outra, o marido fala outra, os filhos falam outra. E você não sabe porque na tua casa vocês estão sendo derrotados. E você não sabe, colega pastor, porque você está com problemas na tua igreja. Porque falta unidade de propósito, cada um quer uma coisa, cada um puxa para a sua sardinha, cada um acha alguma coisa. A igreja não é lugar de se achar. Olha a unidade de propósito, como é que produz milagres. Em Atos capítulo 5, versículo 12, diz que pelos apóstolos se faziam sinais e maravilhas. E todos estavam unânimes no alpendre de Salomão, isso é, o pátio externo com mais de 200 metros de comprimento, que o povo se reunia. Olha a unidade de propósito produzindo milagres. Olha o que Jesus falou em Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 2, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso é, com o mesmo propósito que Jesus falou. E de repente, meu filho, onde há unidade de propósito tem muito de repente. E de repente o céu se rasga, e de repente a porta se abre, e de repente o milagre acontece, e de repente a promessa se cumpre, e de repente a vitória chega, e de repente, um vento com um som impetuoso encheu toda a casa, e o poder de Deus se manifestou. Onde há unidade de propósito, o poder de Deus se manifesta. Em nono lugar, e é o penúltimo, eu vou encerrar. Onde existe unidade de propósito, Deus cumpre segundo aquilo que os que estão unidos em propósito desejam. Deus faz. Olha o que está em Mateus, palavras de Jesus. Mateus 18, a partir do versículo 18. Tudo que ligardes, está no plural. O contexto do versículo 18 é o 17, está falando da igreja. Tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. E eu também vos digo, se dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, nosso Pai que está nos céus vai fazer. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas vamos voltar para o texto. O que a igreja liga na terra, Deus liga no céu, não é o contrário. Não é o que Deus liga no céu que é ligado na terra. A unidade de propósito faz com que Deus realize o intento daqueles que estão unidos em propósito. Agora tem uma outra coisa. E aqui fica um alerta. Eu quero saber de igreja, eu vejo gente na internet, tem um desses que Deus colocou aí. Não sai daí não. Não sai daí não, que agora Jeová te achou. Não estou nem aí para a igreja, eu quero saber de igreja. Ei, o que a igreja desliga na terra é desligado no céu. Se alguém pensa que pode viver em pecado,
Não, eu quero saber de igreja, estou vendo em pecado e tal. Ah, é? Você pensa que é assim? A igreja tem autoridade de desligar você do céu. Se alguém pensa que vai viver uma vida, não estou falando do cara que pecou, foi disciplinado, não está vivendo pecado. Ah, que nada, eu erro e qual é o problema? O pastor me disciplina, depois vou lá, peço perdão e vou continuar na safadeza. Ou então não quero nem saber de igreja. É mesmo? Você acha que é assim? O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Quando se tem um propósito, uma unidade de propósito. Mas aí vem uma pergunta. E eu, quando prego, eu gosto de pensar o que as pessoas estão pensando daquilo que eu estou falando. É isso mesmo. Eu indago alguma dúvida que alguém possa ter. Porque eu estou com o microfone na mão, eu estou aqui na ordem do absoluto para você. Eu estou dando aqui verdades e posições. Aí você indaga uma coisa que eu estou falando, aí você diz assim, eu vou perguntar o que eu poderia perguntar se eu estivesse ouvindo um pastor pregando o que eu estou pregando. Entendes tu? E por que muitas vezes a igreja liga na terra alguma coisa e Deus não faz? A igreja faz uma oração de concordância por uma pessoa e ela não é curada. Ei, pastor, me deu um nó na minha cabeça. Filhinho, eu te explico. A declaração de Jesus está vinculada a um princípio que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa dentro da sua vontade, ele nos ouve. Se ligarmos alguma coisa aqui na terra que está dentro do escopo da vontade de Deus, vai acontecer. Só não acontece porque Deus é soberano. Então, Deus tem soberania. Ele diz assim, isso aqui pertence à minha vontade não permissiva, mas absoluta. Aqui eu não negocio, aqui eu determino. Mas como a vontade absoluta de Deus, Deus não utiliza ela toda hora. Ela é pontual. Deus trabalha mais com a vontade permissiva, deixando eu e você escrever a história. Então, quando Deus vê uma igreja, uma família, em unidade de propósito, que concorda, e aí vem a igreja sobre a questão de ligar e desligar, uma igreja unida em propósito, Deus cumpre porque a igreja ligou. Porque não interferiu na soberania dele, na vontade absoluta. Está dentro da vontade permissiva, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eles estão ligando. Eu vou fazer porque eles têm unidade de propósito. Eu vou fazer que eles estão unidos no mesmo propósito. É por isso, meu irmão, que eu batalho aqui. E por isso que quando eu passei a ser pastor de vocês, eu falei, eu não negocio a visão, a unidade, a autoridade e a palavra. Qualquer outra coisa eu negocio. Essas 4 aqui, meu filho, se alguém tentar quebrar, vai me encontrar pela frente. Não vai encontrar ninguém, não vai encontrar diácono, não vai encontrar vice-presidente, não vai encontrar pastor, vai me encontrar, sou eu. Vai encontrar aqui o pastor da igreja. É inegociável, porque eu sei que essas coisas são fundamentais para a unidade de propósito. Eu tenho visto igrejas gigantes, ministérios muito maiores do que esse, cheio de problemas, cheio de coisas, detonados. Já foram ministérios gigantes. Por quê? Porque a unidade de propósito foi quebrada. E aqui não. Aqui não vai ter capeta, aqui não vai ter homem. Nós vamos cumprir aquilo que Deus quer e unidos vamos avançar em nome de Jesus. E eu declaro, tenha unidade de propósito na tua casa, que ninguém vai prevalecer contra a tua casa e a tua família. Bem, como eu estou pregando sobre isso, eu tenho que aplicar o final da mensagem. Eu vou liberar aqui algumas palavras proféticas baseadas na unidade de propósito. Fora dela, nenhuma dessas acontece. E eu vou pedir a você que quando eu liberar a palavra e baixar minha mão, eu quero que você responda a seguinte frase: eu concordo, somos um. Ok? Então, no meu sinal, eu concordo.
Vamos ensaiar de novo, porque é um grau de dificuldade muito grande. Então, para poder todos participarem, eu quero treinar mais uma vez, tá? No baixar da minha mão, eu quero que você repita, ok? Tá atento? Fica esperto olhando aqui para minha mão, ok? Ó, vamos lá? Porque nós estamos aqui utilizando o princípio do que eu acabei de pregar. Então, eu, como profeta dessa casa aqui, quero profetizar para vocês que estão aqui e para a gente, que vai entrar em concordância com a gente. Então, eu quero dizer para você, estou falando aqui, se mantivermos a nossa unidade de propósito, portas extraordinárias serão abertas. Eu declaro que se mantivermos a nossa unidade de propósito, milagres extraordinários acontecerão. Eu declaro, meus amados irmãos, e quando eu falo da igreja, eu falo também da vida pessoal, se mantivermos a nossa unidade de propósito, Deus vai levar essa igreja, e quando eu digo a igreja, a instituição e você, para patamares inimagináveis. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, se tivermos unidade de propósito, nós vamos conquistar almas, e você vai conquistar a tua família, e você vai entrar no céu com a tua família. Eu declaro que se mantivermos a nossa unidade de propósito, nós vamos abrir igreja em todos os cantos desse país e no exterior, e nós vamos ter tanto recurso que vamos ajudar muitos ministérios. Eu declaro que se nós mantivermos a nossa unidade de propósito, nós vamos fazer uma obra social que nunca foi vista nesse país. Eu declaro que se nós mantivermos a unidade de propósito, nós vamos participar do maior avivamento que Deus vai enviar sobre essa nação. Escute, queridinho, o que eu vou te dizer. Escute, aguça aí teu ouvido. Aguça bem o teu ouvido. Eu declaro que o intangível, o inatingível, o extraordinário, o inusitado, o espetacular, o incomum, o espantoso acontecerá na tua vida e na vida dessa igreja. Aleluia, 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 aleluia. Nós não podemos fazer a diferença se não tivermos unidade de propósito. Não permita que nada te divida, não permita que nada venha criar uma amargura no teu coração pela bobagem que alguém falou, ou por alguém que te ofendeu, ou por alguém na prática da carnalidade disse uma coisa que te chocou. Não permita que nada disso brote uma raiz de amargura e perturbe muita gente. Não permita que nada te separe do irmão. Vamos estar junto o tempo máximo que você puder. Esteja na casa de Deus, construa relacionamento com outros, ajude novos convertidos. Nós somos uma igreja, e se quisermos fazer diferença nesse país, e se quisermos ver a mão de Deus operar milagres aqui na tua vida, e se você quiser ver portas abertas para você, eu sou profeta de Deus para você. Te prepare. Não vai ter demônio, não vai ter potestade do inferno, não vai ter homem, não vai ter economia, não vai ter ninguém que vai impedir a bênção e a tua vitória. Repita aí com força mais uma vez. Aleluia. A igreja de pé. Ó Senhor, que assim seja. Que assim seja. Eu concordo, nós somos um.
Que assim seja, que assim seja, que assim seja com a tua vida, que assim seja com a tua família, que assim seja aqui nessa igreja. Eu não estou dizendo que a gente não vai discordar do outro. Eu não estou dizendo isso, não estou falando isso, porque até entre os mais mansos há discordância. Entre Paulo e Barnabé teve discordância, entre Paulo e Pedro teve discordância, mas discordância que não afetaram o emocional, discordância do campo de ideias. Um acha que vai votar em João, o outro acha que vai votar em Manel. Discordância besta, isso aí é bobagem. Um quer votar em A, o outro quer votar em B. Isso tudo é bobagem, isso não mexe com nada. É um direito seu, é um direito meu, é exercício de cidadania. Não estou falando de bobagem não. Porque Paulo e Barnabé tiveram discussão violenta. Tiveram uma discussão violenta, discussão de ideias, mas nada mexeu no seu emocional. Nenhum ficou com suspeita do outro. Paulo deu uma encarada em Pedro, diz lá em Gálatas 2:11. Paulo resistiu a Pedro na cara porque era repreensível. Agora, quando você vai para Filipenses capítulo 4, versículo 2, diz assim: rogo a Evódia e Sintique que sinto mesmo. Ali já houve outro problema. Problema que criou questões emocionais de suspeita, de amargura, de suspeita com o irmão, de ódio, sabe? De rancor. Aí a coisa pega. Você pode, não, irmão, não concordo com isso não. Isso é normal. Você é ser humano, eu não vim aqui. Aqui não tem vaquinha de presépio. Eu tenho dito e vou repetir. Só no céu haverá perfeita harmonia de coração e completa unidade de opinião. Só no céu. Aqui nós vamos discordar um dos outros, mas eu não estou falando disso não. Eu estou falando é que o que nos une é muito, mas é muito, infinitamente muito maior do que qualquer coisa que pode nos separar. E repita aí com força comigo. Vamos lá. Né? Você tem que dizer, eu concordo. Somos um. Houve um movimento no mundo espiritual, você pode ter certeza. Há um movimento no mundo espiritual, porque nada aqui é à toa. Há um movimento no mundo de Deus. Demônios estão batendo em retirada. Demônios estão correndo porque não vai prevalecer contra a tua casa e a igreja. Aleluia, 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 exaltado seja o nome do Senhor.